Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, enquanto você procura, quero fazer menção aos meus agradecimentos, primeiramente ao Senhor, por nos facultar a oportunidade de trazer a palavra para esta mocidade tão linda aqui em Rio Largo. É motivo de muita alegria estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Arnóbio, muito obrigada. Gratidão a Deus pela vida do Senhor, da sua esposa, irmã Antônia, que nós temos um carinho muito grande, é referência para o nosso ministério. Eu e a minha família, nós honramos e respeitamos o Senhor, muito obrigada. Louvo a Deus pela vida do presbítero Anderson Góes, diretor-geral da Umadril, que Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do cantor Jonatas, ele que foi canal para estarmos aqui também. Louvo a Deus pela vida dos meus pais, da minha família, que está me acompanhando. Hoje veio meu irmão, minha cunhada, minha mãe e o meu pai, que Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida de alguns rostos que eu estou vendo aqui conhecidos, que Deus abençoe essa juventude, os meus amigos ali da 5ª região, da 4ª região, os irmãos de Jarbas, Oiticica, muito obrigada pelo carinho, que Deus vos abençoe. Louvo a Deus pelos presbíteros e pastores que estão na minha retaguarda, obreiros da casa de Deus, que Deus vos abençoe. Vamos ler no livro de Daniel, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7. Logo após Daniel, capítulo 5 e o verso 13. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Daniel, capítulo 5 e o verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Vamos fazer exposição à palavra do Senhor. Daniel é um livro onde se tem lições de políticas externas, onde se tem lições de superação, perdão e amor. Um jovem que envelheceu na presença de Deus, envelheceu fisicamente, mas o seu caráter se renovava a cada dia. A Bíblia nos conta que Daniel, juntamente com seus amigos, faz a diferença em uma nação onde não era a sua pátria. Daniel foi alguém que manteve os seus amigos, a identidade e o perfil, a qualidade e os princípios e a essência de um jovem cristão. É quando alguém te olha, a identidade de Daniel era determinada de acordo com aquilo a quem ele servia. O povo sabia que Daniel vinha cativo. O povo sabia que Daniel era do princípio de todas as coisas, onde era príncipe. A Bíblia nos conta que Daniel fazia parte de uma linhagem, de um sacerdócio, onde a sua família era uma família real. Então todos sabiam quem era Daniel. Todos sabiam que Daniel fazia parte de uma linhagem que tinha prosperidade. Daniel era alguém que já era conhecido pelo povo ali de Babilônia. A Bíblia nos conta que quando Daniel se torna conhecido, a identidade que ele tinha toma conta
e o povo em que ali estava sabia que Daniel havia sido cativo por conta de um propósito. Era o seguinte: Daniel tinha identidade e seus amigos também tinham. Era quase mais ou menos assim. O povo sabia que Daniel era cristão. Se fosse na época da gente, sabiam que nós éramos assembleianos. Por quê? Pela roupa, pelo andar, pelo vestir, pelo falar, pelo se comportar. Todos sabiam que Daniel era alguém que fazia parte da linhagem do rei. Por quê? Porque ele se comportava, se vestia e fazia coisas que só eram da vontade do soberano Deus. A Bíblia nos conta que quando Daniel traz a sua identidade para com seus amigos dentro da Babilônia, ele começa a ser forjado pelo caráter de alguém que era verdadeiramente um jovem cristão. A Bíblia nos conta que Daniel, ele tinha os princípios. Além dos princípios, ele sabia que quando alguém olhasse para ele, precisava ver Deus acima de tudo. A Bíblia nos conta que quando as pessoas olham para nós, elas veem os princípios. Quando as pessoas olham para nós, vem a nossa história. Quando as pessoas olham para nós, elas veem a nossa cultura. Nós, através das nossas características, mostramos a nossa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Mas a identidade do povo, do meio no qual nós estamos inseridos. Que identidade é essa, Sara? A identidade de um jovem cristão. Nosso culto, ele tem características. Ele tem identidade. Nosso comportamento, nosso modo de agir, o nosso modo de falar tem características, tem identidade. Então, quando nós falamos de identidade, estamos falando de algo que é perceptível aos olhos humanos. Alguém olha para você, sabe quem você é. Alguém automaticamente olha para você a primeira vez, já sabe algo ao seu respeito pela maneira em que você se comporta. Quando alguém olha para nós, automaticamente o preconceito daquilo que nós somos surge na outra pessoa. Então, a característica da identidade que nós temos em Cristo Jesus surge a partir do momento em que alguém olha para nós. Olhou para você, sabe quem você é. Olhou para você, sabe que você é um jovem cristão. Olhou para as suas vestes, sabe que você é diferente. Olhou para o seu andar, sabe que você não anda de qualquer jeito. Olhou para a sua fala, sabe que você não tem qualquer linguajar. Por isso que você precisa saber quem você é, o que lê e qual é a sua história. Para que nós venhamos viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E nesta noite, quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia nos conta que estamos inseridos em questões políticas. E há uma grande questão e pressão sobre as nossas vidas. Qual é essa, Sara? Chamada pós-moderna. O pós-modernismo. A Bíblia nos conta que abra mão da sua identidade. Seja volúvel. Seja qualquer pessoa. Nós estamos inseridos em um meio político onde hoje nós não podemos expressar quem nós somos em Cristo Jesus. Sara, me dê exemplos. Dentro da faculdade, dentro da escola, quando você se posiciona, eu sou cristão, automaticamente as perseguições começam a te rodear. Quando você se posiciona, eu sou diferente no ambiente em que eu estou inserido, automaticamente coisas do inimigo se levantam para querer desestabilizar a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Há uma pressão para que nós venhamos perder aquilo que Cristo inseriu em nós desde o nosso nascimento. Jeremias, antes mesmo que fosse formado do ventre, eu já te conhecia, te chamei pelo teu nome.
Tu és meu. Desde o ventre nós somos inseridos na identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que desde o ventre materno das nossas mães, nós somos separados e escolhidos por aquele que nos criou. Mas o mundo quer que nós abramos as nossas mãos e deixe de lado a nossa identidade. E deixe de lado aquilo que o Senhor colocou no nosso coração desde o princípio das coisas. Pecado não é mais pecado, inferno não existe, cruz não existe, Bíblia não é atual, pastor não existe, líder não existe. O mundo quer implantar nas nossas mentes que nós podemos ser flexíveis, que nós podemos viver como nós quisermos, que nós podemos ter a nossa identidade do jeito que a gente quiser. O mundo faz o seguinte: você acha que você é isso? Então você pode ser. Você acha que você está inserido nisso? Então você está. Você acha que você pode se tornar isto? Então você é. O mundo quer implantar nas nossas mentes uma ideologia onde a Bíblia Sagrada não nos dá respaldo para viver. O mundo quer implantar na nossa mente a ideologia de que algo que eles querem pode acontecer, mas louvado seja o nome do Senhor, que eu estou pregando para uma juventude que guarda a palavra no coração e não está inserida nas coisas de Satanás. Deus quis punir Israel através da Babilônia. Repita comigo: Deus permitiu a punição de Israel para com Babilônia. Veio Nabucodonosor a Jerusalém. Nabucodonosor veio para onde? Ele veio para onde? E a sitiou. Então vem a seguinte vinda. Manda chamar todos cativos e oprimidos. Vamos levar juntos. Vem a terceira. O templo é invadido. Mata todos os sacerdotes e chama os príncipes para o cativo. Homens doutos em conhecimento. Eu não quero que seja qualquer um. Eu quero que seja aqueles que estão bem instruídos, de linhagem sacerdotal, de linhagem do reinado, com base no entendimento. Por quê? Porque se é filho de crente, tem entendimento. Parecia que eu estava vendo, quando eu estava lendo esta palavra, Nabucodonosor dizendo o seguinte: olha, não chama quem está lá fora, porque quem está lá fora não tem conhecimento, chama o madril. Não chama quem está lá fora, chama a União de Mocidade que está em Rio Largo. Aí Nabucodonosor disse o seguinte: sabe por quê? Porque aqueles jovens que estão inseridos dentro da vigília, eles são doutos em conhecimento. Eles são doutos na presença. Eles são doutos na palavra. Ou seja, filho de crente é diferente. Eu não quero quem está inserido no mundo. Eu quero quem é diferente. Eu quero quem é separado. Eu quero quem é escolhido. Então Satanás não se satisfaz com quem é do mundo. Se satisfaz com a gente. É por isso que as trevas ficam aperreadas para querer nos conter. Nabucodonosor mandou chamar quem era douto em conhecimento, quem era diferente, separado e escolhido. A Bíblia nos conta que Nabucodonosor, quando sitiou sobre a cidade, ele leva os utensílios da casa do Senhor. Mas teve uma coisa que ele não levou: a arca. A Bíblia diz que ele levou os utensílios. O que ele fez com os utensílios, Sara? Ele pegou os utensílios e começou a servir aos seus deuses. Aqui nós temos uma característica de culto, porque nós temos um púlpito, nós temos pessoas sinalizando, nós temos Bíblia, nós temos bancos, nós temos a característica de um culto. Nabucodonosor disse: manda trazer os utensílios, não foi o Senhor que permitiu? Agora eu vou prestar culto aos meus próprios deuses. Mas ele não tinha o seguinte: a arca. Esconderam a arca, levou os utensílios, mas não tinha a presença. Levou tudo que estava com o povo de Deus, mas não tinha a presença. Então faz o seguinte: manda chamar quem tem a presença.
Manda todos os príncipes. Darabaias. Derebeia daragaxe. A Bíblia diz que eles pegam os melhores. Babilônia agora está em busca da identidade. Babilônia agora queria viver o propósito de Deus. Babilônia agora queria vivenciar o que o povo também vivenciava, mas do jeito que eles queriam. Mas ei, Babilônia forja caráter de crente. No versículo 3, os chefes dos eunucos tragam todos os jovens que estão de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, entendidos em conhecimento, que tivessem habilidades para servir no palácio do rei, que saibam das línguas dos caldeus. Qualidade comportamental, repita comigo, qualidade comportamental. Mais uma vez para frisar, qualidade comportamental. Ele quer que todo mundo identifique a Babilônia agora como uma nação que tem identidade. As senhoras dos melhores funcionários, qualidade social. Eles queriam agora estabelecer a Babilônia com o melhor tipo de gente. É simples. Mantém os meninos por 3 anos. É uma intensivão. Ele quer gente de qualidade. Não há erro nisso. Nós temos que buscar quem realmente tem qualidade e o que pode oferecer. Mas ele queria buscar a identidade que um dia os jovens também tiveram. Ele queria buscar aquilo que os jovens também estavam guardado no seu coração. Olha, manda chamar os melhores, porque aqui vai ser o Senhor de qualquer outro povo. Aqui vai ser a melhor província. Aqui vai existir a melhor economia. Aqui vai sair daqui um dos melhores povos que já existiu. Então Nabucodonosor não sabia, mas uma hora ou outra Deus haveria de entrar com uma intervenção divina. Ele achava que por conta do propósito de Deus ser cumprido na vida daqueles jovens, ele podia levar a vontade dele como ele quisesse. Mas uma hora ou outra, Deus haveria de intervir naquela causa. Deus haveria de intervir naquela situação. Ele agora quer que todos saibam quem é a Babilônia. Ele quer que todos os melhores príncipes estejam dentro da Babilônia. Ele quer que tenha qualidade. Ele quer que esteja preparado. Ele quer que esteja preparado para a obra do Senhor. Ele está de olho em quem é crente. Ele está de olho em quem cresceu ouvindo a palavra. Ele está de olho em quem jejuma e ora. Ele está de olho com quem guarda a identidade dentro do coração para viver os propósitos de Deus. Mais uma vez, o inimigo não quer quem está fora, ele quer quem está aqui dentro. Ele quer os filhos de Israel. Ele quer o povo de Deus. O povo de Deus governa. O que é a igreja? A igreja é o povo que Deus mostra o seu governo. A igreja é o início do reino de Deus. É a representação do que Cristo deixou para conosco. Então é por isso que Ele quer atingir a igreja. Tem que ter boa aparência. Agora o jovem tem que ser bonito. Tem que se cuidar. Além de ter a presença de Deus, só traga quem é bonitinho e arrumadinho. Quem veste terno, quem veste uma saia midi, quem veste uma roupinha composta. Não traga quem se veste mal e quem anda de qualquer jeito. Só traga quem tem boa aparência. E o jovem cristão tem que andar alinhado, arrumado. Tem que andar diferente na presença do Senhor, porque começa a fazer a diferença. Quando anda arrumadinho, alguém olha, eita, já vai para a igreja, porque está arrumadinho. E a gente vai todo cheio, agora eu vou adorar ao Senhor com a melhor roupa. Por quê? Porque tem que ter boa aparência.
aparência, o jovem também tem que cuidar do templo do Espírito. Não pode andar desleixado. Não pode andar de qualquer jeito. Eu estou pregando para jovens, vocês sabem do que eu estou dizendo. O jovem não pode andar com a conduta de qualquer jeito. Então manda chamar quem tem boa aparência. Os meninos iam crescendo em inteligência. Eram filhos de crente. Sabiam que tinham um propósito de Deus para com eles. Eles já têm intimidade. É uma biblioteca. Sabe o porquê Deus os chamou. Sabe o porquê eles tinham um princípio. Sabe porque eles tinham um propósito. Então manda chamar os melhores. A Bíblia nos conta que chegou a parte comportamental. Qual parte era essa, Sara? O jovem que se comportava da melhor maneira. O que eu acho lindo é que esta passagem também nos ensina como a gente se comportar. Como é que a gente se comporta? Chegou uma pessoa mais velha, a gente levanta e deixa a pessoa sentar. Chegou uma autoridade, a gente levanta e cumprimenta a autoridade. Chegou um pastor, a paz do Senhor, meu pastor, eis-me aqui. Chegou meu líder, a paz do Senhor, meu líder, eis-me aqui. O jovem que é diferente, ele tem uma aparência comportamental. Então Daniel também tinha isso. Ele era diferente. Quando chega o chefe dos eunucos, Daniel, eis-me aqui. Fui levado como cativo, mas até aqui me ajudou o Senhor. Ele tem me prometido, eis-me aqui. Chega o chefe da Babilônia, Daniel, eis-me aqui, estou me apresentando, é para me alistar, estou aqui de prontidão. O jovem que é diferente, ele também tem uma aparência comportamental. Ele age diferente, ele caminha diferente, ele respeita. A Bíblia nos conta que crescia então na graça e no conhecimento. Quando Deus levanta Daniel, a Bíblia nos conta que quando ele olha para os seus amigos, ele diz, olha, nós fomos selecionados porque nós nos destacamos para viver o propósito de Deus através do que estava sendo preparado por ele. Porque às vezes Babilônia não é local de morte. Eu disse aqui, Babilônia forja caráter de crente. Você precisa sair daqui com esta frase na sua mente. Babilônia, ela forja caráter de crente. Quando Daniel foi inserido dentro da Babilônia, ele tinha um propósito. Não era para que ele viesse morrer e deixar de viver a vontade de Deus, não. É para que os propósitos de Deus fossem cumpridos na vida de Daniel. Aí às vezes nós estamos inseridos dentro do contexto da Babilônia e achamos que é o fim. Eu vou morrer. Não tem mais recursos espirituais. Eu não tenho mais força para lidar com este tipo de situação. E Deus dizendo, ei, fui eu quem inseri você dentro da Babilônia. O propósito precisa ser cumprido. Ei, fui eu quem inseri você nesse contexto histórico para que lá na frente você possa entender quais são os meus propósitos para a sua vida. É a conduta de alguém que um dia recebeu a promessa. Eu estou aqui, mas eu não vou morar aqui. Eu estou aqui, mas eu não sou levado por aqui. Eu estou inserido dentro deste contexto, mas o Senhor um dia me prometeu um futuro próspero. No versículo 6, entre eles os filhos de Israel. O texto vai nos contar a história. Se achavam então os filhos de Judá, descendentes de Jacó, que vieram de Abraão. Eram chamados Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Agora é a qualidade social. Tinha sangue azul. Era da realeza.
Qualidade social porque eles estavam inseridos em uma sociedade que havia prosperidade. Então agora vamos mudar o nome. Jeová é misericordioso. Ananias, Jeová é misericordioso. A partir de agora, Sadraque. Tiram a identidade externa e colocam o nome de deuses sobre aqueles meninos. Começa a chamar agora Misael. Quem é como Deus? Mesaque. Tiraram a glória de Deus para colocar o nome de outros deuses. Veja que a qualidade social era tão grande que até o nome dos meninos era teológico. Até o nome dos meninos eram nomes bíblicos. Nomes diferentes. Nomes inseridos em uma qualidade social diferenciada. Então agora retiram a glória de Deus e põem na glória de outros deuses. Misael, quem é como o nosso Deus? Mesaque. Azarias. Deus de ajuda. Abednego, servo de um Deus da Babilônia. Daniel, o Senhor é o meu juiz. Beltesazar, nomes vinculados a identidades pagãs. O interesse agora é que eles conseguiram alterar a identidade externa. Alterando a identidade externa, não vive mais o propósito. Alterando a aparência do jovem, não vive mais o propósito. Alterando o nome, pastor, não vive mais o propósito. Era isso que as divindades pagãs achavam. Agora nós vamos em busca de destruir, deteriorizar a identidade que eles têm em Cristo Jesus, porque assim nós conseguimos paralisar o propósito. Destruindo identidade, paralisa-se o propósito. Destruindo quem eles são em Cristo Jesus, paralisa o chamado. Destruindo quem eles são em Cristo Jesus, paralisa o ministério. Muda o nome. Deixa a glória de Deus para lá. Agora nós somos divindades pagãs. Babilônia agora que não tinha identidade, começa a ter a identidade, porque eles começam a construir o próprio propósito. E que propósito era esse? Planos arquitetados de Satanás para destruir uma nação de Israel. Planos arquitetados por Satanás para destruir aquilo que o Senhor havia prometido. Mas ele se esqueceu que uma hora ou outra Deus iria entrar com intervenção. E quando a intervenção de Deus entra, os planos de Satanás são destruídos. E quem achava que nós não viveríamos o propósito, começa a enxergar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E quem achava que nós não éramos nada, começa a enxergar que nós nos tornamos tudo em Cristo Jesus. Eu já venho do jeito de aqui chorando,
Porque Deus já está tratando com a nossa alma nesta madrugada. Darabaias. Derebianarayashe. Andalarayas. Deregenderebeyandalarayas. É na brisa que o bálsamo do Espírito começa a passar sobre os nossos corações. Esse mundo é volúvel. Porque a nossa igreja é tão perseguida por filósofos? Porque a igreja não muda. Porque nós somos tão perseguidos por aquilo que nós carregamos dentro de nós? Porque nós não mudamos. A teologia do mundo muda, a filosofia muda, a história muda, mas a igreja continua de pé com a mesma. Porque nós não mudamos a nossa base. Por quê? Por quê? Porque nós já temos a identidade definida em Cristo Jesus. A igreja tem história. A igreja tem cultura. A igreja tem raiz. E a igreja tem história para contar. É por isso que Satanás fica aperreado quando nós estamos de pé. Por quê? Porque ele consegue, ou até mesmo tenta, nos bombardear. Mas a igreja já está de pé há mais de 2000 anos. A identidade que nós temos em Cristo Jesus não muda e não vai mudar. O que nós temos em Cristo Jesus não muda e não vai mudar. O que nós temos em Cristo Jesus não muda e não vai mudar. O mundo não tem, com a igreja também não. A história da igreja começa em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós cremos no Cristo da cruz, do mesmo jeito que nós cremos no Cristo que formou os céus e a terra. Nós temos esperança futura para um propósito vivenciado, não pela mão do homem, mas porque está escrito na Bíblia Sagrada. Sara, me prove isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos um propósito firmado dentro das Escrituras Sagradas. E aquele que guarda a palavra no coração permanece fiel e vence o maligno. 1 João capítulo 2, verso 14. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e em vocês a palavra permanece, e já venceram o maligno. Salmos 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e
intenções do coração. Como é que a igreja está firmada, Sara? Pegue a sua Bíblia e levante comigo. No 3 nós vamos dar o glória mais forte pela Bíblia Sagrada. 1, 2, 3. Glória a Deus! É a igreja que está firmada na palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, está ai, darabaias, oh, daragadarabayas. Oh, Espírito Santo de Deus, a tua igreja está firmada sobre a palavra. É uma base sólida. É uma base. Enquanto o mundo está em busca da identidade, tem gente perguntando: quem sou eu? Enquanto o mundo está tentando arrancar a identidade, tem jovem dizendo: para que eu nasci? Enquanto o mundo está carregando o peso de tentar nos desestabilizar, ainda tem gente aqui dentro dizendo: por que eu fui chamado? Ainda tem jovens se perguntando: será que eu ainda vivo o propósito? Será que um dia eu vou ser um pregadorzinho da palavra de Deus? Será que algum dia Deus vai me usar? Enquanto o mundo está preocupado, ainda existe gente aqui dentro com dúvida o porquê e para que foi chamado. E o mundo dizendo: vou tirar a identidade e o propósito. E quem está fora da curva se perguntando o porquê que foi chamado. Nesta madrugada, o Senhor entrará com um renovo nas identidades. Nessa madrugada, você não sairá mais daqui se perguntando quem você é em Cristo Jesus. Deus vai tornar ativa a identidade que Ele deu. Nós já temos uma identidade estabelecida. Sara, para que eu vim ao mundo? João 3,16. Pregue a toda criatura. Sara, será que eu fui chamado para alguma coisa? É a Bíblia. Pregue a toda criatura. Sara, será que na minha juventude eu vou ser alguma coisa? E a Bíblia: pregue a toda criatura. Mas Sara, será que um dia eu tenho a oportunidade? E a Bíblia dizendo: você já tem a identidade estabelecida. Pregue a toda criatura. Pregue a toda criatura. Pregue a... Por que eu fui chamado? Para viver e pregar a toda criatura. Nós temos que parar de colocar na nossa mente que só prega quem é pregador.
A ordem foi para todos. Então, se tem alguém ainda aqui com dúvida, saia daqui com a certeza. Foi chamado para pregar e levar o evangelho a toda criatura. Mas, Sara, eu não tenho desenvoltura. Abre a Bíblia. Mas, Sara, eu nem fui chamado. Abre a Bíblia. Você já tem identidade estabelecida. O Senhor não vai permitir você sair da mesma forma que você entrou. Eu estou depositando identidade para viver o propósito. Belsazar olha para Daniel. Você é um dos cativos, né? Dos filhos de Deus. Porém, um dia a intervenção de Deus veio. E ele resolveu devolver aquilo que era dele. Daniel capítulo 3. Lembra do livramento que Deus deu aos 3? Lembra? Lembra como Nabucodonosor mandou chamar os 3 jovens? Lembra? No capítulo 3, você lembra? Servos do Deus Altíssimo. Manda chamar os servos do Deus Altíssimo. Uma hora ou outra Deus iria devolver aquilo que era deles. Uma hora ou outra a intervenção divina viria sobre a vida dos meninos. Então a Bíblia Sagrada nos diz no capítulo 3 que quando Deus permitiu a entrada da fornalha, era porque a intervenção divina viria a partir daquele momento. Daniel, no capítulo 9, verso 23, o anjo do Senhor fala a Daniel: Daniel, você é amado pelos céus. Aleluia. Senhor, mas eles me odeiam. Daniel, os céus te amam. Senhor, mas eles não querem que eu viva o teu propósito dentro da terra da Babilônia. Daniel, os céus te amam, Daniel. Senhor, mas eles nem sabem quem eu sou, Daniel. Os céus sabem quem você é. Daniel, os céus já amam você antes mesmo de você nascer. Tentaram de todo custo, como tentam até hoje. Mas chamei então você pelo teu nome. Tu és. Os nomes afrontavam. A literatura dos jovens afrontavam. Nós estamos caminhando para o fim. Quem está formando o seu caráter? Quando eles começavam a estudar, eles se tornavam melhores do que quem estava cativo lá no palácio. Aí Daniel disse o seguinte: estudar eu quero, aprender a língua dos caldeus eu quero, só não quero comer dos manjares do rei. Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria, me dê coragem, mas eu não quero comer dos manjares do rei. Daniel, se você se adaptar, você fica rico. Aí Daniel responde: Davi, Salmos 119, verso 112, 72. A lei de Deus é melhor para mim do que prata e ouro. Daniel, mas se você quiser, você fica rico. Você melhora de patamar, muda de vida. Você se torna um jovem diferente. Conhecimento eu quero, mas a lei de Deus é melhor do que prata e ouro. Se você precisar perder coisas terrenas aqui para ganhar a lei de Deus e viver os propósitos dos céus, perca. Se você precisar
negligenciar as áreas da sua vida para viver os propósitos de Deus, negligencie hoje. Se você precisar mudar até mesmo de conduta para viver os propósitos de Deus, mude hoje. Se você precisar, eu vou melhorar, viver o chamado de Deus e ter que deixar alguns relacionamentos, deixe hoje. Deus está dando a resposta a alguém aqui nesta noite. Se você precisa viver a verdadeira intimidade comigo, você primeiro tem que deixar o que te aprisiona. Você primeiro tem que deixar as coisas que me afastam de ti. Você tem que começar a reciclar o que é meu e o que não é. O que faz parte do meu propósito e o que não faz. Para que os propósitos comecem a se evidenciar sobre a sua vida. Largue hoje o que te aprisiona. Mas Sara, se eu me adaptar, eu fico rica. Eu fico rico. É melhor ser pobre na terra e ser rico no céu. É melhor ser pobrezinho aqui e ter as riquezas celestes. Qual é o meu verdadeiro propósito, Sara? A conduta comportamental, social e cultural. Quem eu sou, para onde eu vou e por que eu vim. Quem eu sou, para onde eu vou e por que eu vim. Quem eu sou, para onde eu vou e por que eu vim. A Bíblia nos conta que a partir deste momento, o Senhor começa a trabalhar na vida de Daniel. E aqui nós já estamos encerrando. Quando Daniel olha para os seus amigos e diz: olha, nós não podemos nos contaminar com os manjares do rei. Ele estava dizendo o seguinte: nós estamos aqui, mas não somos aqui. Tem cuidado. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Tenha cuidado. Daniel, é um intensivão de 3 anos, tudo bem. Faz o seguinte, vamos ter uma conversa. Se você me permitir que eu viva alguns dias comendo só legumes e tomando água, você vai ver a diferença dentro do meu ser. Mas Daniel, eu não posso fazer isso, eu temo aquele que está ali na frente. Se eu fizer isso, você vai ficar mais magrinho. A sua aparência vai mudar. Me dê só um momento com Deus. Deixa eu só ir pedir intervenção divina a partir de agora. Quando Daniel começa a viver o propósito de Deus sobre a vida dele dentro da Babilônia, a Bíblia diz que quando ele volta, ele volta mais bonitinho do que quem estava comendo dos manjares. Ele volta mais arrumado, mais douto, mais entendido, mais preparado do que quem estava lá fora. Ei! O Senhor está tratando com as nossas almas nesta madrugada e está dizendo: eu preciso de um posicionamento. Você vai voltar mais maduro. Feche os seus olhos. Mas Deus, Babilônia é cenário de cativo. Continue com os olhos fechados.
Babilônia é cenário de escravidão, Deus. Daniel, eu sou o teu juiz, Daniel. Se você continuar fazendo a minha vontade, eu cumprirei os propósitos na sua vida. E você sairá da Babilônia mais bonito do que você já era. Daniel, Daniel, eu sou o teu juiz, mas Senhor, a Babilônia veio para me destruir, Daniel. Eu só estou forjando o seu caráter de um jovem que verdadeiramente vai morar no céu. Mas, Senhor, eu não estou pronto e preparado, Senhor. Mas a minha escritura, Daniel, está cravado dentro do seu coração. Para que você seja um homem de Deus, plenamente preparado para toda obra. Mas, Senhor, eu não estou mais pronto para viver os propósitos de Ti sobre a minha vida. Daniel, aguenta firme a Babilônia. Você já tem uma cultura. Você não é daqui. 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 Eu vou continuar. Você não é daqui. Você não é daqui. Você não é daqui. Pega firme, Daniel, com a Babilônia e fica até o final, porque eu vou devolver a identidade que já se perdeu pelo meio. Nesta noite o Senhor está devolvendo identidades que foram destruídas por Satanás. Nesta noite o Senhor está devolvendo aparência. Nesta noite o Senhor está devolvendo personalidade. Até o final desta vigília, assim como eu, você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Deus começou a tratar e os propósitos serão cumpridos nesta noite, porque o tratamento do Senhor já começou para conosco. E eu não sei você, mas se acaba,
Mas se o Espírito Santo do Senhor começasse a tratar novamente como Ele tratou no interior desde o início, eu estaria satisfeita, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Pastor Arnóbio, muito obrigada. Eu estou honrada, feliz, regozijada. E esta noite marcou o ministério de uma menina de 19 anos que veio aqui com o propósito de pegar a palavra do Senhor. E eu estou saindo daqui diferente do que eu entrei. Por quê? Porque o Senhor está forjando a identidade para que nós venhamos viver os propósitos de Deus.